Hoje trataremos do seguinte assunto: o que diz a Bíblia sobre o batismo de bebês? Há muita confusão sobre o batismo nas várias denominações cristãs. Contudo, isto não é resultado de uma mensagem bíblica confusa a respeito do batismo. A Bíblia é bastante clara sobre o que é o batismo, a quem se destina e o seu alcance. Na Bíblia, somente crentes que já colocaram sua fé em Cristo foram batizados, como testemunho público de sua fé e identificação com Ele. Atos 2,38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Romanos 6, do 3 ao 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo nas águas por imersão é um passo de obediência após a fé em Cristo. É uma proclamação de fé em Cristo, uma afirmação de submissão a Ele e uma identificação com sua morte, sepultamento e ressurreição. Com isto em vista, o batismo de bebês não é uma prática bíblica. Um bebê não pode colocar sua fé em Cristo. Um bebê não pode tomar uma decisão consciente em obedecer a Cristo. Um bebê não consegue compreender o que o batismo nas águas simboliza. A Bíblia não registra nenhum bebê sendo batizado. O batismo de bebês é a origem dos métodos de batismo por aspersão e efusão, derramamento de água, pois não seria inteligente ou prudente imergir um bebê na água. Mesmo o método do batismo de bebês falha em concordar com a Bíblia. Como o derramamento ou aspersão de água poderiam ilustrar a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo? Muitos cristãos que praticam o batismo em bebês o fazem por compreender que o batismo em bebês seja uma nova aliança equivalente à circuncisão. Sob esta ótica, assim como a circuncisão uniu o pacto hebreu com o abrâmico e mosaico, o batismo uniu a pessoa com a nova aliança de salvação através de Jesus Cristo. Esta visão não é bíblica. Em nenhum lugar o Novo Testamento conecta o batismo à circuncisão. O Novo Testamento em nenhum lugar descreve o batismo como um sinal da nova aliança. É a fé em Jesus Cristo que capacita a pessoa a gozar das bênçãos da nova aliança, como em 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, lei, mas do Espírito, porque a letra, lei, mata e o Espírito vivifica. Hebreus 9,15. E por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O batismo não salva a pessoa. Não importa se você foi batizado por imersão, efusão ou aspersão. Se você primeiro não confiou em Cristo para a sua salvação, o batismo, não importa o método, não tem qualquer significado ou serventia. O batismo nas águas por imersão é um passo de obediência a ser feito após a salvação, como pública profissão de fé em Cristo e identificação com Ele. O batismo de bebês não se encaixa na definição bíblica de batismo ou no método bíblico de batismo. Se os pais cristãos desejam dedicar seu bebê a Cristo, neste caso um culto para a dedicação do bebê será completamente adequado. Contudo, mesmo se os bebês forem dedicados ao Senhor, quando crescerem, deverão fazer uma decisão pessoal de crer em Jesus Cristo para assim serem salvos. As crianças nascem no pecado. Muitos grupos religiosos ensinam que o pecado é herdado e que, portanto, as crianças nascem em pecado. Esta doutrina forma a base para a prática do batismo das crianças e para o conceito da Imaculada Conceição de Maria. A Bíblia ensina que o pecado não é hereditário. O pecado é uma violação da lei de Deus. 1 João 3,4.
Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado é cometido, não é herdado. Ezequiel simplesmente diz que o filho não levará a iniquidade do pai, em Ezequiel 18, 20. Um homem tem que dar conta a Deus de suas próprias ações e não daquelas feitas por qualquer de seus ancestrais. Romanos 2, 6, 14, 12 e 2 Coríntios 5, 10. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A Bíblia ensina que as crianças são sem pecado, e que para entrar no reino de Cristo, temos que nos tornar como uma criancinha de novo, como diz em Mateus 18, do 1 ao 4, e o capítulo 19, do 13 ao 15. Paulo falou de um tempo quando ele estava vivo, antes que o pecado entrasse em sua vida, em Romanos 7, 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Moisés falou de crianças que não conheceram nem o bem e nem o mal, em Deuteronômio 1,39. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Cristo nasceu de uma mulher e se tornou como seus irmãos em tudo. Entretanto, ele não foi imaculado pela culpa do pecado. Se o pecado fosse hereditário, Jesus teria nascido um pecador. Veja Hebreus 2, do 14 ao 18, e o capítulo 4, e versículo 15. Quando uma criança cresce, chega um tempo em que ela é atraída por seus próprios desejos, é tentada e peca, como diz Tiago 1, do 14 ao 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Nesse tempo, ela é culpada de pecado diante de Deus e necessita da salvação. Antes disto, as crianças são puras, sem pecado e seguras aos olhos de Deus. As doutrinas que vêm desta ideia não são bíblicas. As crianças nunca foram batizadas no Novo Testamento. Somente aquelas que pudessem crer e se arrepender eram pessoas preparadas para o batismo, como em Atos 2,38, capítulo 8, versículo 12, capítulo 18, versículo 8. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A doutrina da Imaculada Conceição de Maria, que diz que por milagre ela nasceu sem a culpa do pecado de Adão, foi inventada para escapar da consequência que Jesus nasceu culpado de pecado. Mas as Escrituras, em lugar nenhum, insinuam que o nascimento de Maria fosse de algum modo fora do comum. Jesus nasceu sem pecado, porque todos os homens nascem sem pecado. Os infantes estão em segurança, eles não têm pecado. E que Deus os abençoe. Sou Daniel de Paula, do Rio de Janeiro, para a rádio A Voz do Calvário. Até a próxima.